tema hoje é mecânica do solo. Então, como que essa mecânica do solo, como que esse solo se comporta em função do manejo que nós aplicamos sobre ele. Então, definição de mecânica do solo, que é o tema de hoje. E essa é uma área muito importante para nós, obviamente, mas também tem uma segmentação aí na engenharia civil. Né? Toda a parte de ligada à sustentação de estruturas, está escrito aqui, né? Sustentação de estruturas. Então, eu posso construir um prédio sem me preocupar com a mecânica do solo, com o tipo de solo que eu tenho? Não, né? Com o peso exercido pela construção, aquele solo, aquele terreno pode vir a ceder, pode, de repente, um lado ceder, o outro não, aí fica tipo uma torre de Pisa. Então, uma disciplina, é uma área importante também para a engenharia civil. Então, ligada à geotécnica, né, que estuda aí esse comportamento do solo de maneira geral, e que estuda o solo como meio de sustentação de estruturas, isso pensando na engenharia civil. Para nós, na agronomia, geralmente a mecânica do solo está inserida junto à física do solo, por isso que é uma aula dentro da disciplina de física do solo. Estudando o comportamento mecânico do solo, então comportamento basicamente físico, né, do solo, e sua relação com as plantas. Isso que é interessante para nós também. Com os animais e com as máquinas e equipamentos agrícolas e florestais. Então, basicamente, é isso que nós vamos bater um papo hoje, brevemente. Então, vamos lá. Agricultura, pecuária e silvicultura. Tá? Então, o solo submetido a pressões, tá? A mecânica do solo aplicada à nossa área agronômica. Temos aí segmentações, tanto em termos agrícolas quanto de pecuária. Tá? Professor, mas na pecuária a gente não utiliza tanto maquinário, né? Mas eu vou comentar com vocês. Calma que a gente chega lá. Então, solo submetido a pressões pelo tráfego de máquinas, né, especialmente em agricultura e silvicultura, que é a parte florestal, pisoteio de animal, ou pisoteio de animais, né, que é a parte de pecuária. E essas forças impostas pelo crescimento das raízes, e forças impostas pelo crescimento das raízes das plantas, peso das camadas de solo e processo de umedecimento e secagem. O solo que umedece, seca, ele tem ali uma expansão, isso muito devido à presença de argilas 2:1. Tá? Então, você se lembra lá de mineralogia, presença de argilas 2:1, são argilas expansivas. Quando você tem umidade no solo, essas argilas se expandem. Quando seca, elas se contraem. Então, o solo, que quando seco ele racha, isso é indicativo de presença de argilas 2:1. Tá? E todo esse processo, né, de tráfego de máquinas, pisoteio de animal, forças, né, impostas por camadas de solo, isso pode levar à compactação do solo. Tá bom? Então, olha só. Então, aqui tem duas fotos, né, para ilustrar, embora que seja um pivô central. E aqui uma lavoura, né, qualquer, com um detalhe, tá? Qual que é o detalhe? Controle de tráfego. Tá vendo? Você tem apenas as linhas ali de onde trafegou, né, o maquinário, e o maquinário trafega, então, sempre nesse mesmo local. Para quê? Para que não haja efeito negativo desse tráfego de maquinário sobre outras áreas. Isso, recentemente não, antigamente não era assim, era um andar desordenado, né? Especialmente antes aí de tornar-se comum a utilização de GPS. Então, quando não tinha GPS, você não conseguia acertar ali a mesma linha de tráfego todas as vezes. Você tinha que aplicar um fungicida, um inseticida, um herbicida, fazer adubação, tá? Então, aí, com importância de tráfego, tá? E para ajudar nisso, tem mais gente chegando aqui. Deixa eu abrir aqui o Moodle. Eu coloquei um artigo da revista Cultivar Máquinas,
tá? Falando exatamente sobre isso, né? Indo além desse breve comentário que eu estou falando aqui para vocês, de que o tráfego de máquinas leva à compactação do solo. E tem explicações mais aprofundadas, aqui está no Moodle, né? Física do solo, a edição, se bem que eu não vou editar nada agora. Então, no tópico aqui da aula de hoje, aula 2, mecânica do solo, eu tenho um texto de apoio, tá? É algo a mais. Para quem quiser se aprofundar mais, tem aqui um texto, tá? Na verdade, é um link para o texto falando sobre controle de tráfego e comportamento do solo e compactação do solo, tá? Depois tem a tarefinha aqui das questões, mas isso eu vou mostrar no finalzinho da aula. Tá joia? Texto de apoio é sempre algo adicional, tá? Não é obrigatório lê-lo, para quem tiver interesse aí de estar expandindo, estar se aprofundando um pouquinho mais no conteúdo. Então, esse primeiro slide aqui, esse primeiro imagem é falando da parte de maquinário. Eu já estava esquecendo, inclusive, nós temos pessoas do setor sucro-alcooleiro, ou seja, de produção de cana-de-açúcar, que têm atribuído ao tráfego intenso de máquinas, né, especialmente de colhedoras, eu não diria estabilização, porque estabilização daria uma conotação positiva, né? Mas a incapacidade de evoluir em termos de produtividade. A produtividade média de cana-de-açúcar, né, das usinas, ela está no patamar de 80 toneladas por hectare há 10 anos. Ela não tem evoluído. Como, se a gente pegar 10 anos atrás, a produtividade de milho, ela cresceu de maneira incrível. Soja era média, tá? Média nacional era 1,5 tonelada por hectare, hoje é 3 toneladas, 3,5 toneladas por hectare, tá bom? Então, várias culturas têm evoluído em termos de produtividade, isso não tem acontecido com cana-de-açúcar, e alguns atribuem isso a esse tráfego intenso de maquinário, especialmente de colhedora, tá? Especialmente colheitas realizadas com condições inadequadas de solo, então solo com alta umidade, você tem além da compactação, o arranquio de touceiras de cana-de-açúcar, tá? Isso leva diversas consequências, né? Diversos desdobramentos negativos da realização da colheita de maneira inadequada, tá? O solo não apto àquele momento, é lógico que a usina tem uma área muito grande, ela não pode se dar o luxo simplesmente de sentar e esperar o melhor momento, a gente entende isso, mas né, as mentes pensantes precisam encontrar aí opções, né, para minimizar o problema, ok? A parte de pisoteio animal, então, quem é aqui da região de Marília, a maioria de vocês são, é fácil ver essa situação, né, uma pastagem degradada. Com essa pastagem degradada, o solo está desprotegido, está descoberto. Então, o animal que caminha, né, que pisoteia, que está ali pisando sobre aquele solo, ele tem um certo peso e a pata do animal é relativamente pequena. Então, você tem uma força, um peso exercido num ponto pequeno, né, de apoio ao solo, isso leva à compactação do solo, tá? Então, por isso, contrapartida tem essa foto aqui do lado, né? Seria uma pastagem, o quê? Bem manejada, uma pastagem onde você tem cobertura do solo, e aí a própria forrageira, a própria pastagem, serve o quê? De amortecedor, né? De proteção contra a compactação do solo, feita pelo pisoteio animal, tá? Então, a gente tem uma fazenda aqui que a gente tem um bom relacionamento, a gente já foi fazer visitas e eles deixam sempre as portas abertas para a gente, que é a Fazenda Santa Helena, que eles fazem renovação de pastagem cada 6, 7 anos. Por quê? Porque eles fazem renovação, então faz adubação, planta lá soja, milho, faz a preparo do solo, então aquele solo fica jóia, né? Fica bacana, sem compactação, entra com a pastagem produz muito bem os primeiros anos,
Aí você vai chegando ali no quinto, sexto, sétimo ano, ela começa a decair. Por quê? O manejo não está sendo feito de maneira bacana. Né? Depois de um tempo, a parte nutricional daquele solo se exaure, né? Se esgota, o nível da pastagem cai. Se o nível da pastagem cai, eu começo a ter o quê? Compactação pelo pisoteio. E aí, então, ela cai de vez, a gente precisa voltar a fazer renovação, tá bom? Provavelmente a gente vai visitar aí ao longo do curso. E aí, pessoal, eu trouxe um artigo só, né? Ainda acho que é cedo ainda ficar trazendo muito artigo científico, mas é uma coisa que vocês vão ver que conforme a gente vai indo para as aulas mais práticas, eu começo a trazer mais e mais artigos científicos, tá? E aqui tem um que eu achei muito interessante, né? O Brenda aí trabalha com pecuária, tem o gado, e eu acho que ele vai achar interessante, e é um ramo importante para o agrônomo, né? A gente tem perdido muito espaço para veterinário, que não tem formação de manejo de pastagem, necessariamente, assim, até tem aqui, tem as aulas de pastagem, mas não tem as disciplinas de fisiologia vegetal, nutrição de plantas, de adubação, e eles têm tomado nossa área por incompetência nossa, tá? Por incompetência nossa, eu tenho conversado com veterinários que são mais técnicos em termos de manejo de pastagem do que muito agrônomo por aí, tá? Então, vamos lá, vamos ficar perdendo fatia de mercado aí para quem nem é exatamente da área, tá? O veterinário tem que cuidar da saúde animal e não de nutrição de pastagem. A gente está apanhando feio para quem está sentando em casa, lendo, estudando, e a gente está ficando aí as minhas, tá? Então, vamos lá. Compactação do solo, né? Efeitos nas características produtivas e morfológicas dos capins Piatã e Mombaça. Tá? É o pânico, né? Pânico máximo, vulgo é um capim colonião, né? Que é uma planta daninha, mas você tem também como forrageiro, tá? E aqui são os autores, eu na verdade não conheço nenhum dos autores, tá? E a revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental. Vamos lá, pessoal, vamos ver o que tem de interessante aqui, ó. Densidade do solo, tá? Aqui eram duas figuras, né? Eu acabei separando para poder arrumar tudo aqui. Então, o que eu tenho aqui embaixo, ó, deixa eu aumentar aqui para vocês. Densidade do solo. Então, 1, 1.2, 1.4, 1.6. Então, quanto maior a densidade do solo, maior a compactação desse solo, tá? Por quê? O que é compactação? Eu vou falar daqui a pouco, mas basicamente compactação do solo é que eu tenho uma massa de partículas de solo, tá? Um determinado volume. Quando eu tenho pisoteio, maquinário, chuva pesada, o que acontece é que essa massa de solo vai ser compactada e vai ocupar um volume, um espaço menor. A densidade aumenta, tá? A densidade aumenta. Porque estão sumindo os espaços livres, os poros desse solo desaparecem, especialmente os macroporos, tá? E aí eu tenho compactação. Tá joia? Vamos lá. Então é o seguinte, só para a gente caminhar aí. Aqui é aumento da densidade do solo, indicando aumento da compactação do solo. Tá como ficou cortadinho aqui, mas é a mesma coisa aqui, ó. 1.2, 1.4, 1.6, né? Aqui embaixo. Deixa eu ver o que nós temos aqui, ó. Então, massa seca de como, tá? Gramas por vaso, e massa seca de folhas, gramas por vaso. Olha o que acontece com folha. Massa seca de folha. Conforme aumenta a compactação do solo, diminui a massa seca de folhas. Se minha pasta, se o que eu quero fornecer para o meu animal é folha e não talo, tá? Não como, olha só o que acontece, tá? Nessa situação, quando eu tenho compactação de solo, a planta diminui parte vegetativa, parte de folha de fato, tá? E aumenta como? Bom, então olha só como que isso afeta negativamente. A mesma situação, massa seca da parte aérea, tá? De maneira geral, cai. Cai. Número de perfilhos, seja de rebentos, né, de brotos,
do capim-mombaça, do piatã, também diminui. Ou seja, toda a parte de crescimento da minha forrageira é comprometida pela compactação do solo. E aí eu sou obrigado a fazer o quê? Renovação de pastagem. Tá? Ou alguma outra técnica intermediária, depende de escarificação, adubação, enfim. Mas eu vou precisar fazer alguma coisa. Tá? Veja como que afeta isso, como que a compactação afeta o desenvolvimento. E aqui é só um exemplo, tá? Se a gente procurar aí na internet não, procurar nas bases de dados, né, nas bases científicas, a gente vai encontrar inúmeros experimentos mostrando esse tipo de coisa, tá? E nós vamos fazer uma prática disso. Tá? A gente vai pegar uns vasos, em alguns vasos vocês vão comprimir o solo, tá? Vão apertar o solo para compactá-lo. A gente vai colocar sementes de milho. E em outros, a gente vai só colocar o solo solto e colocar a semente de milho. Molha, a gente vai ver depois, deixa germinar, desenvolver um pouquinho, a gente avalia depois o que acontece. Tá bom? A gente vai fazer uma prática nesse sentido também. Então, compactação do solo, definição do que é compactação do solo. Só lembrar que eu diferenciei para vocês semana passada, né? Diferença de compactação e adensamento. Adensamento seria algo natural, né? Do próprio comportamento natural do solo. E compactação é mais uma ação antrópica, né? Ó, causada pelo homem. Então, compactação é um aumento da densidade do solo causado pelo homem ou por animais. Não deixa de ser pelo homem, né? O homem que está ali criando os animais. Resultado do rearranjamento das partículas do solo e consequente redução da porosidade. Eu acabei de falar para vocês, né? A mesma quantidade de solo que ocupava um espaço, ele é compactado num espaço menor, ou seja, os espaços porosos desaparecem, tá? Ou são reduzidos. Então, fatores de compactação. Então, nós temos, primeiro, o fator pressão, que aqui está o tratorzinho, né? Mas pode ser o gado, pode ser a chuva, tá? O solo descoberto, tem a chuva torrencial, né? A própria gota da chuva pode forçar essa compactação. E aí vai depender de vários fatores, né? Se eu tenho mais matéria orgânica, tanto na subsuperfície do solo, né, tanto dentro do solo como a matéria orgânica sobre o solo, né, no plantio direto, isso minimiza compactação. Se eu tenho estrutura, aquele solo está estruturado, né, eu tenho o arranjamento das partículas de solo envoltos ali com matéria orgânica e raízes, isso também diminui, né, a suscetibilidade à compactação do solo. Se eu tenho um solo pulverizado, ou seja, aquela estrutura foi perdida. A gente vai fazer uma prática disso também, tá? Mostrar ali um solo mais ou menos estruturado, a gente vai tentar pegar ali um solo pulverizado, uma areia fina, talvez dê para a gente fazer essa prática e ver como que a água se comporta nesses tipos diferentes de solo. Se é um solo pulverizado, eu fiz preparação do solo muito intensa, né? Arado, especialmente arado de disco, faz o solo. O de Aiveca apenas inverte a leiva. O de disco joga e pulveriza mais o solo. O uso intenso de grade aradora, niveladora, isso destrói toda a estrutura do solo, fica pulverizado. Quando eu perco a estrutura do solo, tá? Eu fico apenas com as partículas de solo separadas, individualizadas, é muito mais fácil de haver a compactação. Se elas estivessem estruturadas, né, formando aqueles aglomerados com formatos diferentes, isso dificulta a ocorrência da compactação do solo, tá? O manejo, aí é óbvio, acabei de falar, se eu tenho preparo do solo intenso é uma coisa, se eu tenho plantio direto, né, é outra coisa. Plantio direto está menos entre aspas, né, ele está menos suscetível à compactação do solo, desde que esse plantio direto seja muito bem estabelecido, tá? Desde que eu tenha camada de palha de fato. Não adianta eu falar, eu tenho plantio direto. Mas o que é o plantio direto do cara? Ele simplesmente não faz preparo do solo, mas tem 3, 4 gravetos
de palha por metro quadrado. Não adianta, o solo está desprotegido. E aí, quando a gente vai ver, a área produz menos naquele sistema, que na verdade não é plantio direto, é só falta de preparo do solo, produz menos nesse sistema do que se tivesse preparo do solo, tá? Então isso é importante. Não adianta, por exemplo, eu estar no cerrado e querer plantar apenas leguminosa, que é rica em nitrogênio, e a palhada desaparece rapidamente e eu não faço camada de palha. Não é plantio direto, tá? E tipo de solo. O solo argiloso, principalmente se ele não for estruturado, ele é mais suscetível à compactação do solo. O solo arenoso, por ter partículas maiores, tá? Essas partículas maiores já podem meio que se comportar como uma estrutura, por assim dizer. Você tem partículas maiores, você tem mais macroporos, são aqueles poros de tamanho maior. Alguns dizem ali que poros acima de 0,06 milímetros de diâmetro são macroporos. Então, solo arenoso, por isso, seria menos suscetível à compactação do que um solo argiloso. Bom? O processo de compactação é aquilo que a gente vem falando desde o começo da aula, são as forças externas, né? Aqui a gente tem o trator, hoje você encontra empresas que oferecem pneus que são ditos compactar menos o solo, tá? Então, se tiver um diâmetro maior, né, uma largura maior do pneu para distribuir esse peso, tá? O momento adequado em termos de umidade para preparo do solo, a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Ô, professor, Oi, a diga. questão de compactação pelo pneu trator tem a ver também com a questão da calagem do pneu, né? Do peso ou algo do tipo, compacta mais o solo ou não. Sim, sim. Tudo que modificar o contato e a distribuição de peso, né, do maquinário com o solo, isso vai influenciar em termos de compactação, tá? Por exemplo, um pneu que de repente, em função do peso exercido pelo maquinário, ele se achata mais, ele aumenta a sua área de contato. Isso diminui a compactação. Por quê? Porque a distribuição do peso, né, da massa do maquinário vai ser numa superfície maior. E além disso, quando você tem uma maior superfície de contato, o, não é raio, mas a profundidade de, de, de influência dessa massa, né, desse peso, ela é menor, tá? Então, por exemplo, se eu tiver um pneu estreito, né, uma superfície menor, a pressão exercida, ela vai até profundidades maiores. Então, a compactação vai ocorrer, inclusive, em maiores profundidades, onde a minha descompactação será mais difícil, né? Vou precisar de um maquinário trabalhando, um subsolador trabalhando em maior profundidade, que vai demandar mais potência, tá? Então, em solo descoberto, o próprio pisoteio do trator, a chuva, isso eu já falei bastante para vocês, tá? Aqui alguns exemplos, tá, de foto, de esquema, olha só, planta de milho, né? Um solo, aqui deve ser um pé de grade, né? Porque é bem superficial, a raiz simplesmente não se aprofunda, fica superficial. Ela fica, inclusive, sujeita a acamamento. Tem um vento, tal, ele pode tombar. Mesma coisa aqui, ó, planta de milho. Então, compactado, sem tillage preparo, tá? Sem preparo do solo. Olha como que fica o semadicular. Fica superficial, né? Ele se distribui na horizontal, não consegue se aprofundar, tá? Aqui é algo parecido com aquilo que a gente quer fazer, mas eu acho que fazer nos potes maiores, não em tubo assim. Você tem aqui, eu acho que a plantinha exatamente de milho. Cadê minha seta aqui? Tá? Então, sem compactação, compactação moderada e altamente compactado. Olha só o que acontece com o crescimento das plantas. Aí aqui está maiorzinho, é o esquema. Tá? Então, sem compactação, compactação moderada e fortemente compactado, né? Pesadamente compactado. Diminui o crescimento de parte aérea e de sistema radicular. Então, veja, isso é um problema, assim como o professor, fugiu o nome agora, lá da FATEC fala do nematóide, né, que é um problema invisível,
que o nematóide é um verme de solo, a gente normalmente não vê, e ele está afetando grandemente ou fortemente a cultura, e muitas vezes a gente não presta atenção. A compactação do solo se encaixa, né, nesse perfil também. É um problema invisível. Né? Quem aí, qual que é a rotina de análise de compactação do solo? Tá difícil fazer análise de solo, né? Faz lá, qual que vai fazer? Faz de rotina, né? Macronutriente, né? Faz macronutriente e alumínio. Fechou, acabou. Quando você faz análise com micro também já é um avanço, faz análise física é mais um avanço, faz análise de compactação do solo, né? Então a gente vai evoluindo. Mas é um problema bastante grave, por assim dizer, e normalmente negligenciado. Por quê? Porque muitas vezes o cara faz, por exemplo, uma gradagem ou uma aração, ele fala, resolvi o problema. E não. Deixa eu ver se tem mais foto para frente. Ainda acho que eu não coloquei foto de pé de arado. Então, sei lá, tem 30 centímetros de solo solto e depois tem uma camada adensada, compactada, que é exatamente o pé de arado. Aí a raiz não passa daquela profundidade. Uma cultura anual, tudo bem, né? Ela vai explorar de fato 30 centímetros ali, 30, 40 centímetros é onde vai se localizar 80% do seu sistema radicular. Mas se for uma cana-de-açúcar, café, uma frutífera, ela precisa de mais profundidade de exploração. Vai chegar naquela camada compactada e a raiz começa a crescer lateralmente. Então, descompactação versus compactação. Então, a gente tem vários implementos para isso. Então, tanto subsolador, próprio arado, escarificador, se for um pouco mais superficial. A gente tem visto que em sistema de plantio direto, o sistema melhor de semeadura é quando eu tenho a haste escarificadora na semeadora, exatamente para isso, para quebrar, de repente, uma camada superficial de compactação, que pode ocorrer no plantio direto, principalmente se eu não tiver uma boa camada de palha, tá? Então, são pequenos detalhes que podem fazer diferença. A abertura de suco é por disco ou por haste escarificadora? Não faz muita diferença. E se não faz muita diferença, representa lá 6, 7, 8 sacas por hectare no final da safra. Tá? Então, resistência do solo. Olha só, essa foto está falando em profundidade. Tá vendo? Não é tão superficial, mas o quê? Tem um pé de arada aqui, um pé de grade em profundidade. Mesma coisa aqui, né? Tá vendo? Você tem uma camada de solo um pouco mais solto e você tem uma linha, ó. Dá para ver perfeitamente toda uma camada adensada aqui. A raiz, se não for uma planta adaptada a essa condição, porque você tem raízes capazes de desobstruir isso, mas de maneira geral, as nossas plantas cultivadas não têm capacidade de romper essa camada adensada, tá? Então, a resistência do solo é a capacidade dele suportar forças sem apresentar falhas, sem apresentar isso daqui, ó. Tá? Sem apresentar isso daqui. Lógico, isso depende de vários fatores. Textura do solo, matéria orgânica, umidade do solo, tá? Termos quantitativos. É a máxima tensão, ou pode mudar a tensão aqui por peso, por massa, tá? Que um solo pode suportar sem que ocorra a bendita falha de compactação. Como eu faço a avaliação, então, dessa resistência, ou da compactação, propriamente dito? Penetrômetro de impacto. Aí esse que nós temos aqui no laboratório de solos. Lógico, tem digital, tem aqueles acoplados a quadriciclo, tem tudo quanto é jeito. O nosso aqui no manualzinho mesmo, vocês vão subir o peso, soltar o peso, sobe o peso, solta o peso, tá? Para fazer essa análise. Então, esse surgimento de resistência, né, de compactação, depende de alguns fatores. Como eu falei para vocês, teor de umidade, tem uma tabelinha daqui a pouco apenas para falar sobre isso, e textura do solo, que eu falei para vocês. Mais argiloso, mais provável ou mais fácil que surja resistência do solo, que surja
compactação do solo. Textura mais arenosa, ele é menos suscetível a essa ocorrência. Tá? Acho que já está acabando já, bem rapidinho. Então, efeitos do conteúdo de água na consistência do solo. Então, veja só, eu tenho conteúdo de água no solo, aqui na horizontal, seco, úmido, pouco molhado, muito molhado, saturado. Então, aqui eu vou aumentando a umidade do solo. O saturado entenda-se por encharcado, tá? Formas de consistência. Então, aqui ele é duro, né? Então, o solo seco ele é duro, ele é áspero. Aqui ele já é friável, ou seja, ele já é mais macio, eu já consigo rompê-lo com mais facilidade. No pouco molhado, muito molhado, ele já é plástico. Se tiver argila, ele começa a ser pegajoso, tá? Quem já viu implemento funcionando aí em solo argiloso, começa a grudar barro no implemento, né? Tipo no arado, na grade, tá? E saturado ele já fica viscoso, né? O solo flui com a gravidade aí, tá? Fica todo solto. Grau relativo de consistência muito alto no seco e vai o quê? Baixo no úmido, ele é alto no pouco molhado e muito baixo no saturado. Por que ele é alto aqui no pouco molhado, muito molhado? Especialmente se ele for argiloso. Por isso tem uma argila aqui, tá? Se ele for muito argiloso, esse pouco molhado, muito molhado, ele é pegajoso. Novamente, ele gera consistência pelo fato de ser muito aderente, né? Ele gruda demais, tá? Capacidade de suporte. Então, suporte aí de peso sem que surja as falhas. E aí ela só vai diminuindo conforme aumenta a umidade. Então, ela é alta no seco, ligeiramente alta no úmido, baixo, muito baixo e praticamente nenhum, tá? Então, seria isso aqui, né? Solo encharcado, maquinário a fundo. Não tem capacidade de suporte. Facilidade do manejo e resultado do manejo. No seco, ele é difícil. Tá? Se eu quiser usar um subsolador no solo seco, simplesmente é difícil porque o subsolador não entra nesse solo seco. Qual o resultado? O solo vai formar o quê? Grandes torrões, né? E poeira. Mas o problema dos torrões depois eu vou precisar de muitas passadas de grade aradora, niveladora, para que aquele solo ganhe condição de fazer uma boa semeadura, tá? Para que ele fique uniforme e preparado de maneira adequada para receber uma boa semeadura. Então, o úmido aqui seria o adequado, né? Seria o melhor. Então, o preparo é fácil, o solo fica esmigalhado e ótimo efeito na estrutura do solo. Não estou comprometendo tanto a estrutura do solo. Pouco molhado, preparo é difícil, os implementos tendem a afundar, tá? O solo forma poças. No muito molhado, o preparo é mais fácil, né, em termos do implemento né, ele penetra e vai com facilidade, mas a tração dos implementos, né, a tração do trator, né, daquele que está puxando o implemento, é ruim, e vai atolar, tá bom? Então, ele é fácil no sentido que o solo já está quase se liquefazendo. Então, não sei se vocês já viram já alguém tentando preparar o solo com um subsolador, por exemplo, novamente, num solo muito úmido. Ele simplesmente passa e faz um risco, né? Ele nem tem, de fato, desobstrução do solo. Ele só passa e faz um risco. Então, é fácil, tá? É fácil. Mas não tem, de fato, um preparo do solo, tá? E quando está saturado, o manejo é impossível. Ok? Então, aqui algumas questões. Como eu mostrei para vocês, ó, o triângulo de textura do solo, de textura do solo exatamente na aula passada, eu trouxe aqui né, uma questãozinha para vocês fazerem a classificação quanto à textura do solo. Tá? Então, tem as porcentagens aqui de argila, de silt, de areia, e eu já coloquei no Moodle, ó, tá aqui, ó. Primeira coisa que vocês vão encontrar no Moodle, triângulo do solo. Só clicar, vai abrir ali o triângulo para vocês fazerem a classificação em termos de classe do solo, tá?
Pergunta 2. Como o manejo do solo pode afetar sua compactação? Indique técnicas ou situações que aumentam a compactação do solo e técnicas que minimizam a ocorrência de compactação do solo. Na dúvida, só voltar, ouvir a minha aula de novo. Eu fui falando aí ao longo da aula, né, o que prejudica e o que melhora. Quais os efeitos da compactação do solo? No desenvolvimento vegetal, tá? No desenvolvimento vegetal. E como a água afeta o comportamento do solo e o seu preparo. Tá? Eu quero que vocês resumam, né, que vocês sintetizem essas informações dessa tabela. Tá? Não precisa repetir a tabela está aqui. Quero que vocês façam uma assimilação do conteúdo. Quando o solo está mais seco, o comportamento do solo tende a ser esse. Quando o solo está mais úmido, o comportamento do solo tende a ser esse. Bom? Isso não é para repetir a tabela. Quero que vocês assimilem o conteúdo. Ó, eu entendi isso. Por quê? Porque das questões, eu quero que vocês façam, tá? Eu não vou dar ponto para acertou, errou, não. Eu quero ver o que vocês estão assimilando de cada aula. Toda aula, no final, vai ter algumas questões, tá? Provavelmente a prova parcial também eu vou tirar alguma coisa daqui, ou própria questão, ou questões parecidas. Tá joia? Pessoal, a aula de hoje era isso. Muito obrigado.